Olá, Alex aqui. E eu só queria compartilhar com você minha visita a Sussex Campervans, que foi simplesmente magnífica. Assista. Certo. Boa hora. E a primeira coisa quando cheguei lá foi entrar imediatamente no modo 3S. Todo mundo estava fazendo algumas melhorias. E eu, depois de varrer, encontrei uma coisinha para melhorar só um pouquinho de fita aqui e ali. Temos muitos modos 3S legais. Não passaram nem 5 minutos antes de eu começar a ter ótimas conversas com a equipe e observar a mentalidade deles. Configurar. Então, nós apenas fazemos isso. Fazemos as melhorias todos os dias. Em um projeto maior você tem, outras pessoas ajudando você. É adorável. Incrível. Obrigado. E eu me apaixonei pelos roteadores deles. Seus roteadores são tão simples. Eles passaram de 15 para apenas uma página de roteador. Muito simples. Você não pode errar porque todas as tarefas que eles precisam executar estão em ordem. Se você tiver uma pergunta, tem um código QR, tem um lugar para assinar. Todos estão controlando a qualidade conforme as etapas avançam e podem acionar um Kanban se necessário. Como um monte de pedaços de papel com muitas informações que você nunca precisa saber. E agora reduzimos apenas ao que realmente você precisa saber para fazer o trabalho. Essas 5 coisas. E esta é a lista dos processos com códigos QR para o processo. Assine à medida que avança. Uau! Trabalho concluído. Isto é. Isso é enxuto. Sim, isso é lindo. Interessante. E dê uma olhada no que eles implementaram da Yellow Tools, a matriz de treinamento com os 4 quadrantes de 1 a 4. Tendo o nível 1, querendo aprender, e nível 4, o nível de expertise. O líder da equipe e a pessoa que está fazendo, porque o líder da equipe pode aprovar você, mas você pode não se sentir confortável em ser aprovado, então precisa ser um acordo de 2 vias. Certo. Há claramente uma ótima atmosfera nesta loja e todos estavam falando sobre suas melhorias e realmente entenderam o valor de eliminar o movimento, o desperdício de movimento, porque tudo deveria estar ao alcance das mãos. Então fui convidado para a reunião da manhã e estava realmente curioso sobre quem a estava conduzindo. Eu estava tentando descobrir quem estava conduzindo a reunião da manhã e os slides, e era este sistema simples que Sam estava apenas trocando de seu telefone. Foi muito, muito legal. Então eu fui ao centro de armazém deles e vi as grandes melhorias sendo E algumas feitas. coisas que simplificamos, então, sabe, onde costumávamos usar 5 ou 6 parafusos diferentes, reduzimos para 2. Então, alguns estoques eu não preciso mais. Fui ao armazém e eles me mostraram um trabalho fantástico realizado. Reduziram em 1/3 o número de itens que precisam reordenar e usam este sistema de 2 cores para caixas. Tão simples, bonito. Eles usam um RFID, etiqueta, e eles simplesmente a pegam e a escaneiam no computador. Sabem imediatamente o que precisam encomendar. Bom, e vai para o sistema e eles fazem o pedido no final do dia. Eles estão usando quadros Kamishibai para lembrar das tarefas necessárias. Essas são tarefas diárias, tarefas semanais. O que é diferente nesses quadros é que estão usando o nosso cartão RFID e assim eles podem escanear e aparecerá qual tarefa precisa ser feita. Aqui você pode ver um exemplo. Eles desenvolveram um sistema muito legal onde podem ver quais processos na loja estão acontecendo, se foram concluídos, estão em andamento ou terminados. E isso é muito bom para eles saber quando ativar e conseguir aqueles materiais para eles. E com quantos trailers você está trabalhando ao mesmo tempo? Cerca de 6, 7, sim. Então a integração completa levou cerca de 10, um mês, que é onde estamos atualmente, mas achamos que podemos fazer muito mais do que isso. Sim, podemos provavelmente fazer mais como 20. Então aí está, sem hesitação na mentalidade de que eles querem criar fluxo e melhorias. É fantástico. E aqui eu fui ao departamento de pós-venda, onde eles realmente capturam algumas de suas vans usadas do mercado e porque elas têm um valor muito alto para revenda, todos querem uma. Eles não conseguem colocá-los em mãos o suficiente. Então, eles os renovam, os reparam, se necessário, e fazem a manutenção do veículo, verificam todos os acessórios. Que os incomodava. Eles fizeram essa estrutura para poder facilitar e pulverizar toda a cola e depois simplesmente colocá-la na van. E eles têm seus padrões, sabem o que cortar, então também cortam o rolo, vindo de trás, e eles rabiscam na frente uma régua para saberem exatamente o tamanho, não precisam usar a fita métrica, e aqui você pode ver de onde o rolo de carpete vem, de trás para frente, isso só facilita. Eles cortam todos, empilham aqui em uma caixinha e estão prontos para ir. Isso torna a vida deles muito mais fácil.
E aqui eles estavam me mostrando os procedimentos padrão de SOP que usavam para fazer o carpete. Eles escanearão o código QR, abre o Gembadoc, mostra todas as diferentes etapas. Legal. Aproxime, veja o que está acontecendo com esse passo específico. Tempo. Tem uma duração associada a isso. Cada um desses são os pontos Kanban. Então, quando ele chegar a este ponto aqui, 4x8, após esse passo, ele vai pegar esse Kanban e colocar fisicamente isso. Eu vou te mostrar. Assim é como eles acionam outros processos. Então há um Kanban para o próximo passo e eles colocariam no próximo para acionar e alguém pode começar a preparar o próximo módulo para que tenha um fluxo. Eles estão sempre em busca de fluxo. Eles até fazem módulos com painéis solares para poderem carregar as baterias, não é legal? E eu visitei a área onde eles fazem os móveis e o Adam era muito acolhedor. Eu disse, qual é a sua melhoria favorita? Ele disse, a janela, Alex. Eu disse, a janela? Sim. E ele explicou como daqui. Ele colocou uma janela e agora ele podia, veja, e a partir dessa pequena janela ele obtém um controle e manipula a máquina para que ele possa fazer toda a usinagem CNC a partir desta estação e ver o que está acontecendo. E se ele precisa corrigir, ele faz isso na hora. E ouça porque ele adora trabalhar neste lugar. Então isso é realmente importante para mim. A liberdade de poder fazer qualquer melhoria? Sim. Bom. Sim, e a possibilidade de mudança e melhorar as coisas. Não é fantástico? E dê uma olhada. O Sam estava me contando como ele faz 10 conversas com diferentes fornecedores-chave para resolver coisas e fazer as coisas andarem muito rápido. Fluxo, fluxo, fluxo. Sim, como o Luke dizendo, eu gostaria de encomendar este novo modelo. Isso funcionaria e estes são os comprimentos possíveis que queremos que seja. E ele disse, sim, muito fácil. Sabe, podemos definitivamente fazer isso. Nós temos o Menda Dent. Eles fazem amassados desaparecerem, basicamente. Então, eles fazem remoção de amassados sem pintura. Nós estávamos apenas enviando a ele um vídeo dizendo nós temos este veículo com... Ele vai mostrar, sabe? Tô percebendo que o e-mail é a coisa menos linda do mundo. Basicamente, e-mails de 2000 e era bom naquela época. Mas agora você quer abandonar o Gmail, mudar para o WhatsApp, Signal. Tenha grupos no WhatsApp, tenha grupos no Signal com seus fornecedores e você pode comunicar seus problemas diretamente. Fluxo de peça única, eles podem responder em minutos em vez de horas, economize tempo. Não é fantástico ter conversas muito agradáveis com todos os seus principais fornecedores e enfrentar problemas? E aqui estávamos nos movendo para a área de estofados, onde eles agrupam todos os pedidos por número. E assim, eles sabem exatamente aqui no sistema o que vem a seguir para que possam focar no que é prioridade e ter fluxo. Este é o departamento de costura deles. E Sam estava me explicando que o fornecedor deles de espuma tinha muitos problemas para entregar as coisas certas, no tamanho certo, e era um verdadeiro caos. Eles estavam prestes a mudar, mas decidiram visitá-los e visitar o Gemba deles, ver o processo, entender o que estava acontecendo. E essa é uma ótima abordagem, porque quando você desenvolve seus fornecedores, todos ganham. Vocês estão todos juntos entregando qualidade desde a origem. E assim... eles também organizaram todos os cortes de espuma prontos em um saco, prontos para uso, e tornaram-se mais eficazes. Cortaram os moldes em tamanhos menores e então conseguiram precisão milimétrica sem problemas. Desde então não tivemos problemas e economizamos horas para eles. E dê uma olhada no estofamento dos assentos. Isso reduziu para um processo de 7 horas e 3 dias para 7 horas e meia. Do processo original que obtivemos até onde estamos agora. Uau! E este é o primeiro lugar em que já estive onde a liberdade de criatividade para possuir seu processo foi implementada da maneira que foi. Ficou tão claro para mim que a liberdade de fazer melhorias está em seu máximo esplendor. Aqui. E eles estavam com dificuldade de mover as cadeiras para fazer a estofagem e eles criaram esta roda giratória e isso mudou tudo para eles. É uma evidência de que foi transmitido e estamos fazendo algo certo se as pessoas sentem confiança para realizar esse tipo de melhoria drástica sem ter que obter permissão dos superiores e consultá-los, e apenas ter esse entusiasmo para fazê-lo. Excelente. Eles têm muitas vans em estoque prontas para atender os clientes. Diga-me, qual é a sua melhor melhoria? Sim, eu me livrei de tudo, Você se livrou de muitas coisas, hein? Organize. A melhor melhoria para ele foi o 3 Sync.
E olhe como ele fez um pequeno esquema que o guiaria sobre como instalar os mecanismos para o teto, e ele teve uma grande melhoria de como cortar o buraco no teto e isso foi revolucionário, o formato do poço e tudo mais. Sim, em vez de furar de fora e obviamente se esforçar muito, marque os buracos por dentro e fure-os, e então, no topo, rasteje por ali. Você conecta os pontos? Passou desse processo de levar 2 horas para fazer isso. 2 horas para 12 minutos? Agora são 12 horas. Uau! E eu aposto que a qualidade é muito melhor. Na primeira tentativa todas as vezes em cada veículo. Certo. Então, em vez de ter todos esses padrões e marcar o teto na parte de cima, ele apenas viu que a parte interna já estava marcada. Ele não precisou fazer nada além de cortar o teto. Não é fantástico? Que pensamento. Você pode perceber através do tracing, ele organizou todas as suas ferramentas fáceis de encontrar, fáceis de marcar, fáceis de manusear. Olhe para os carrinhos com rodas lá para poder manipular os tetos e passos para facilitar o acesso. E tivemos um pequeno momento de segurança aqui e ele conseguiu consertar isso e ele é uma verdadeira revolução. Sam estava me explicando como ele tem esse pequeno centro onde todos podem vir e imprimir algo, plastificar e simplesmente fazer algum gerenciamento visual de uma forma muito fácil. Maneiras de resolver o problema antecipadamente. E este pequeno cordão que precisa ir no zíper, eles pediram ao fornecedor para adicioná-lo aos kits que compram e foi feito por um preço mais barato do que eles poderiam fazer. Não há coincidência. O fato de que essas vans camper são simplesmente incríveis e de super qualidade é a combinação entre uma liderança excelente, uma mentalidade excelente e o empoderamento de seu pessoal para fazer melhorias. Continuem assim, pessoal.